Thiago Granja para Gleibson, Gleibson para Zé Paulo, invadiu a grande área, bateu, o toque de cabeça, marcou! O futebol e o rádio foram feitos um para o outro. A frase do famoso radialista Ari Barroso reflete bem a relação entre os dois. Afinal, tanto o rádio quanto o futebol mexem com grandes massas de pessoas. E, claro, com a emoção. O rádio paraibano teve seu início na década de 30, com a primeira radiodifusora da Paraíba. Mas a verdade é que o rádio pertencia a um estado vizinho, Pernambuco. E somente lá em 1937 é que surge a primeira rádio genuinamente paraibana, a Tabajara, que foi o berço do radialismo esportivo. E um dos pioneiros dessa difusora foi Ivan Bezerra. Meu nome é Ivan Bezerra de Albuquerque. Nasci no dia 23 de novembro de 1932. Tenho 84 anos. Nasci na cidade de Itabaiana, Paraíba. Vim para João Pessoa em 1950. Aí eu lembro-me bem que numa sexta-feira, o Vigílio disse: Ivan, eu vou ter que viajar a Patos para visitar minha família. E tem um jogo amistoso amanhã, Esporte do Recife e Alto Esporte. E você é quem vai comentar. Eu digo, Vigílio, brincadeira tem hora, rapaz. Graças a isso, eu conheço o Brasil quase todo e alguns países da América do Sul e da Europa. Ivan relata que a paixão pelo futebol veio de berço, mas que ao chegar à capital, os grupos que se reuniam para falar de esporte foram essenciais para a sua profissão. Aqui em João Pessoa tinha as reuniões daqueles grupinhos. Era grupinho policial, jornalista policial, grupinho de jornalista social, grupinho de jornalista político, grupinho de jornalista esportivo. Eu gostava de esporte, me meti no meio do grupinho de jornalista esportivo. Chegando aos anos 80 e 90, uma nova geração de radialistas impulsionou as transmissões esportivas. Nomes como Lima Souto, Franco Ferreira e Wellington Alves foram responsáveis por marcar época no rádio paraibano e seguirem firmes até hoje, com a vocação de levar o futebol ao imaginário dos torcedores. Eu sou Franco Ferreira, nasci na cidade de Campina Grande. É muito fácil de você ser torcedor, porque quando você nasce lá, tem uma pergunta logo, a pergunta é essa: você vai torcer por quem, meu amigo? É 13 Campinense, aí você tem que decidir logo, aí começa aí já a paixão. Não tem quem mora em Campina, que nasce em Campina, que não seja torcedor, né? Quando eu completei 18 anos, eu fui fazer um teste na rádio, fiz um teste na rádio Caturité, né? E eu acho que eles nunca escutaram, né? Eles escutaram, eu depois fiquei, eu vim para João Pessoa estudar, e aí me entrosei com o pessoal da Arapuã AM, né? Que não existe mais essa rádio hoje. E fiquei lá terminei me profissionalizando. Naquele tempo, na década de 80, tinha que se puxar aproximadamente 100 metros de fios para poder adentrar o gramado e entrevistar. Hoje não, hoje está tudo mais fácil. Hoje você tem um link que faz uma transmissão do estádio para o estúdio, você tem microfones sem fio. Hoje se tem uma linguagem mais diplomática, se evita brincar em transmissões esportivas, mas no rádio não. No rádio a linguagem eu acho que continua a mesma. Segue atacando, mas falta pontaria aos seus atacantes. Confira esse lance, faltou pouco para a abertura do marcador. A chance agora está nos pés de... Pois é, meus amigos, estamos aqui no campo, o jogo segue 2-1, uma loucura na arquibancada. Peraí, tá entendendo nada do que tá acontecendo? Pois é, porque era assim que funcionavam algumas transmissões esportivas quando a estrutura não colaborava tanto. Confere aí. Hoje em dia você vai ter um equipamento moderno, se falhar o equipamento você pode fazer por celular. A gente foi fazer uma transmissão em São Paulo, da Copa São Paulo de Junho, Botafogo e Cerro Porteño. E o jogo seria no campo do Nacional, na capital, e de repente a federação mudou. Na sexta-feira, não, o jogo não vai ser mais no campo do Nacional, vai ser no campo de treinamento do Palmeiras, longe, muito longe mesmo, né? E que lá não tinha como a Telefônica botar a linha, né? Transferir a linha
para fazer. E foi o que eu fiz. Botei 200 metros de cabo e rasguei um orelhão e fiz a transmissão pelo orelhão, entendeu? Sem ter retorno, sem nada. Liguei para a rádio, disse, tá legal, está legal. Conta aí de 1 até 3 e bota no ar. E a gente transmitiu todo, o narrador e eu, o repórter, transmitiu o jogo todo, né? Os 45 minutos no intervalo. E aí, foi legal? Foi. Vamos fazer o segundo também. E fizemos o segundo também. Sintonia, né? Se eu vir para o estádio, se não trazer o rádio, para mim eu fico cego. Por causa da emoção que tem da narração do rádio, e muitas vezes você assistindo o jogo sem escutar no rádio, você não tem informações como o nome de jogador que vai entrar, quanto tempo de jogo tá. Aí por isso que eu prefiro estar em jogo no rádio. E com a chegada das mídias sociais, a interação dos ouvintes com o narrador e os comentaristas ficou muito mais fácil. Mas apesar disso, o Wellington acredita que a rua é o melhor medidor da audiência. A medição em termos de aceitação, em termos de Ibope, isso era feito muito fácil ao sair da rua, quando os amigos me indagavam se eu estava trabalhando no rádio. Por quê? Porque já tinham ouvido, então o feedback vinha justamente das ruas. Meados dos anos 2000, uma galera resolveu levar o futebol paraibano para as mídias digitais e, claro, aqui, para os smartphones. Pois é, o pessoal do Voz da Torcida resolveu levar o futebol paraibano com quem entende para a internet. Pois é, mas se engana quem pensa que eles deixaram o Raiquinho de Pilha de lado. Bom, eu sou Pedro Alves, sou jornalista, formado em jornalismo pelo UFPB, atuo no Portal Correio e também no site Voz da Torcida, site que eu criei e que também sou repórter, né, e comentarista da rádio Voz da Torcida, que é web, e também na 1340, a nova Correio AM, né, que agora é Voz da Torcida também. Quando eu e alguns amigos, né, começamos a perceber que gostávamos de futebol e de jornalismo, a gente foi estudar jornalismo. Em 2010, eu entrei para escrever alguns artigos, escrever e acompanhar o Botafogo num projeto antigo que se tinha de um site da torcida do Botafogo, né. Depois disso, a gente percebeu que queria profissionalizar mais algumas coisas, né? E aí veio a ideia de criar um site jornalístico, aí sim jornalístico, diferente do que era da torcida do Botafogo. A gente quis criar um site jornalístico que acompanhasse todo o futebol paraibano. Pedro Alves, o Pedrinho, tem o futebol correndo na veia e acredita que mesmo com o advento da internet, o rádio ainda tem a sua força. Para mim o rádio, cara, é o meio de comunicação para mim mais fantástico em todos os aspectos. Primeiro porque ele tem um caráter fundamentalmente democrático, né? Para você ouvir rádio e compreender, você só precisa da audição, né? E aí gostava de jogar futebol, então o futebol sempre esteve na minha vida, é uma das coisas mais importantes da minha vida. Considero o futebol uma das maiores invenções humanas aí, que a gente tem na nossa sociedade. Bateu, o toque de cabeça, marcou! Do gol tem nome do amigão Jefferson Marense,